Oi, pessoal. Sequenciando as nossas anotações sobre criminologia, abordaremos agora, de forma bastante sintética, a psicologia clínica e os testes criminológicos de personalidade e de inteligência. Como já vimos, a criminologia tem procurado entender e explicar o agir criminoso a partir de observações psicológicas. Para tanto, utiliza-se a psicologia clínica e os seus diagnósticos. Nesses estudos, procura-se a comprovação da existência ou não de um transtorno mental, bem como expor as condições causadoras de possível transtorno. Por via de consequência, procura-se determinar a capacidade livre e consciente do infrator ser responsável ou não pelos seus atos. Busca-se aí identificar elementos característicos relevantes naqueles que cometem ilícitos. Essa tarefa visa estabelecer, dentre várias outras coisas, uma base empírica, objetivando servir de auxílio na tomada de decisões em questões de política criminal. Entre as diversas técnicas utilizadas pela psicologia e acatadas pela criminologia tradicional, encontram-se os chamados testes criminológicos de personalidade. Sejam esses testes projetivos ou sejam eles prospectivos. E também aí incluem-se os chamados testes de inteligência. Vejamos primeiro os chamados testes de personalidades projetivas. Eles partem de padrões pré-estabelecidos, tentando detectar certas características pessoais. Esses testes utilizam respostas a estímulos previamente planejados, visando traçar o perfil psicológico e a capacidade pessoal para cometimento de crime. A realização desse tipo de teste e sua confiabilidade depende muito das circunstâncias, do fato concreto e também da capacidade profissional do aplicador. Vários foram os testes projetivos desenvolvidos e dentre eles podemos apontar, por primeiro, o chamado teste pictórico, criado pelo psiquiatra Hermann Oshage, que utiliza a técnica de interpretação de manchas com formatos variáveis. Temos um outro, que é chamado de psicodiagnóstico miocenético de personalidade delinquencial, desenvolvido por Mira e Lopes. Esse médico espanhol é também psicólogo e psiquiatra forense. Aliás, só para lembrar, um dos testes desenvolvidos por ele é bastante utilizado em nosso país como exame psicotécnico. Neles, busca-se medir a capacidade de atenção, traços emocionais,
aspectos de personalidade e também de conduta. Poderíamos também tratar de um outro teste, não poderíamos esquecer de jeito nenhum, do chamado teste HTP, isso é, desenho de árvore, casa, pessoa e coisas relacionadas. Esse teste ele foi bastante usado inicialmente e posteriormente foi ampliado pelo psicólogo clínico John Burke, incluindo medidas qualitativas e quantitativas de habilidade intelectual do examinado. Pois bem, temos também os testes que são chamados de prospectivos. Estes correspondem à técnica de exploração minuciosa das intenções presentes e futuras da pessoa examinada. Procuram esses testes identificar no paciente crenças e potencialidades, lesivas ou não, e também os freios de contenção das condutas, além das aspirações a estilo de vida e, mais importante, motivação delituosa. Busca também as fontes de causação de sofrimento às vítimas. E procura também medir o grau de temor às regras legais e a sensibilidade à moral. Nestes testes, envolve-se também dois elementos importantes. A primeira é a habilidade do examinador e a segunda é a sinceridade do examinando. Portanto, são testes que devem ser vistos com muito cuidado. A essa altura, deve ser salientado também aqui os chamados testes de inteligência. Esses testes de inteligência envolvem uma função psíquica bastante complexa. De plano, a primeira coisa a ser esclarecida é que não se tem um conceito de inteligência universalmente aceito. Os diversos conceitos existentes, testes de inteligência, conceitos de inteligência, estão imbricados e interdependentes, variando em razão da observação ou da utilidade. Pois bem, partindo de uma abordagem bastante simplificadora, pode-se entender que a inteligência implica em raciocínio, implica em capacidade de entendimento, implica em poder de abstração, envolve também percepção exterior, envolve memorização e envolve iniciativa pessoal e até mesmo o bom senso. O caminho para estudar o fenômeno inteligência e procurando mostrar seus diferentes níveis, envolve 4 pesquisadores importantes. O primeiro deles é o Alfredo Binet, junto com Theodore Simon, isso em 1905, onde eles estabelecem o chamado conceito de idade mental. Voltando para a memorização. Para estudar o fenômeno de inteligência, temos 4 pesquisadores importantes. Os 2 primeiros, Alfred Binet e Theodore Simmel.
em 1905, estabelecendo o conceito de idade mental. Ótimo. Agora, temos um terceiro personagem que, mais adiante, isso é em 1912, cuidando do mesmo problema, é o William Stern, propôs o termo consciente de inteligência, chamado QI, para representar o nível mental das pessoas. E aí cria-se as expressões idade mental e idade cronológica. Idade mental e idade cronológica. A partir daí, ficou estabelecida uma correlação entre idade mental e idade cronológica, na proporção de 1:1. Havendo desnível, portanto, nessa correlação, teremos problema a ser analisado. Assim, por exemplo, um indivíduo com idade cronológica de 10 anos e nível mental de 8 anos resulta em um QI igual a 0,8. Isso é, a idade mental 8 anos dividida pela idade cronológica 10, tendo como resultado 0,8. Logo, existe aí um desnível no chamado padrão de inteligência. Trabalhando sobre esse tipo de cálculo, temos aí o quarto personagem, que é o Lewis Madison. Isso em 1916. E ele propõe multiplicar o QI por 100, visando facilitar as medições com a eliminação da tal da casa decimal. E aí a formulação passou a ser: o QI é igual a 100 multiplicado pela idade mental e dividido pela idade cronológica. Com essa nova fórmula, o exemplo anterior, por exemplo, teria um QI 80, ao invés de um QI 0,8. Isso é, tem-se a divisão da idade mental pela idade cronológica multiplicada por 100. Portanto, QI passa a ser igual a 80. A idade cronológica não traz dificuldade alguma, porque a idade cronológica é o tempo vivido por uma pessoa contada em anos, em meses e em dias. Agora, a determinação da idade mental torna-se difícil, por envolver comparação entre indivíduos diferentes, e cada um deles com experiências diferentes, totalmente diferentes. Por ocasião da medição desses testes de inteligência, usam-se alguns testes padrões, visando apurar, entre outras coisas, conhecimentos gerais, compreensão comum, raciocínio aritmético, memória numérica, relacionamento entre palavras, arranjo de figuras e complementação, associação de símbolos, arranjo de objetos, vocabulário, definição, raciocínio e até mesmo recursos verbais. Como se vê, não é uma tarefa fácil. Outro detalhe a ser observado nessas medições é que, para efeito de padronização da idade mental, se tem como limite a análise até os 15 anos. Observem bem. No teste de inteligência, coloca-se uma pessoa testada em uma das 3 faixas de pré-estabelecimento. Então, veja bem,
No teste de inteligência, a pessoa testada vai ficar numa das 3 faixas já pré-determinadas por esse padrão. Então você tem o hipofrênico, o normal e o hiperfrênico. Na condição de hipofrenia, situa-se o idiota com um QI de 0 a 19. Situa-se também aí o imbecil com um QI entre 20 e 49. E, por fim, nessa hipofrenia, temos o débil mental, cujo QI varia entre 50 e 89. A faixa de normalidade vai oscilar sempre entre 90 e 120. Então, nós temos inicialmente uma faixa abaixo, uma faixa de hipofrenia, que vai de 0 até 89, e temos agora uma faixa de normalidade, que ela fica entre 90 e 120. Acima dessa faixa de normalidade, temos o hiperfrênico. Aqui, na hiperfrenia, situam-se 2 grupos. Os superdotados, com um QI variável de 121 a 139, e o gênio, com um QI acima de 140. Observem bem, a criminologia tradicional apropriou-se dessa medida de inteligência e trabalha bastante com ela. Deve ser ressaltado, entretanto, que muitas vozes insurgem-se contra isso. Uma delas é um autor que já é conhecido de vocês, o Alessandro Barata. E fala o Alessandro, utilizando o sistema escolar, por exemplo. Ele lembra que os testes de inteligência não levam em consideração as diversas condições sociais de origem e nem as diferenças de desenvolvimento mental e de linguagem dos alunos quando do ingresso no sistema escolar. Essas diferenças são aceitas acriticamente e assim perpetuadas. Dessa forma, os critérios do mundo dos valores ficam limitados à objetividade dessa avaliação. Isso evidencia os efeitos discriminatórios do sistema escolar sobre aqueles alunos provenientes dos estratos inferiores do proletariado e dos grupos marginais. Existe aí, por parte do alunado, uma notável dificuldade de adaptação ao mundo estranho, com modelos comportamentais e linguísticos totalmente diferentes dos seus. O Alessandro observa também que a escola é um instrumento de socialização da cultura dominante das camadas médias. E essa cultura dominante pune os alunos provenientes dos estratos inferiores, como expressão do sistema de comportamento desviante. Sobre isso, observem o que diz o Barata na obra dele, tratando desse problema e usando o conhecimento do Alessandro Barata. Sobre esse tema também,
é importante vocês observarem um outro livro chamado Criminologia Integrada, que está na nossa bibliografia básica. Tá? O livro de Alessandro Barata é o Criminologia Crítica e Criminologia do Direito Penal. Então, essas obras, né, juntamente com as demais indicadas a vocês na nossa bibliografia, devem ser consultadas para melhor compreensão desses temas. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.